na reunião da gente para você, querendo saber o que é. Solicito ao senhor secretário para que faça a verificação da presença dos senhores parlamentares. Senhores vereadores, Natalino José Soares, Mauro Macedo, Antônio Carlos Fenório, Marco Porta, Carlos Andrade, Olívio, Navazo, Jair, Maurício, Paulo Silas, Arlete Silva, Walter Paulo de Oliveira, Paulo de Souza Pérez, Eloy na mesa. Acordo. Aposta na mesa. Então tá bom. Bote regimental. Que isso? Olha aí. E vai enterrar, dona, vai enterrar quando? Do segundo período legislativo, Não passa mais cedo. da 10ª legislatura da Câmara Municipal de Taboão da Serra, aos 12 dias do mês de março de 2002. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Solicito a todos para que, em pé, recebemos um minuto de silêncio nos termos regimentais, pela paz do mundo e por Cristo crucificado. Só debaixo do pátio. Se ele levantar a bandeira, o chefe dele, ó. Bota asa e mosca no voo, tá bom? Mas vai rasteiro, hein, moço? Não voa muito não, só vai rasteirinho, só devagarzinho. Se falar muito alto, vai encrenca, né? Solicito ao senhor secretário para a escritura da sessão anterior. Ata da terceira sessão ordinária do segundo período legislativo da 10ª legislatura da Câmara Municipal de Taboão da Serra. Aos 5 dias do mês de março de 2002, nessa cidade, no prédio de Funcionário Legislativo Nacional, foi realizada a terceira sessão ordinária da Câmara Municipal sob a presidência do vereador Paulo de Souza Pérez, secretariada pelos vereadores José Luiz Eloy e Arlete Silva, primeiro e segundo secretário. Pelo livro de comparecimento, constatou-se a presença dos vereadores senhores Antônio Carlos Fenório, Arlete Silva, Carlos Andrade, Mauro Macedo, Jair Cardoso, José Luiz Eloy, Marco Antônio Torta, Maurício André, Natalino José Soares, Olívio Lopes Garcia, Olívio Salvador Júnior, Paulo de Souza Pérez, Paulo Salvarenga de Melo, Paulinho Rodrigues, às 18 horas e 28 minutos do início da sessão, quando se manteria um minuto de silêncio conforme a celebração do regimento. Em obediência ao artigo 52, seguinte do livro regimental, o senhor presidente remeteu às comissões permanentes o projeto 12 de 2002 e 12 de 2001 e o projeto de decreto legislativo de 2002, a falta de leitura dos mesmos, por parte do seu primeiro secretário, conforme a determinação regimental, o senhor presidente solicitou a verificação de eventuais escritos na tribuna popular. Conforme a determinação regimental, foi feita a leitura do material de expediente que encontra-se no melhor escrito caracterizado no anexo à presente ata relação do material de expediente, terceira sessão, tomada as indicações do 62 a 74 de 2002, apresentou-se o pedido de preferência no requerimento 24 de 2001, subscrito por diversos vereadores, e foi aprovado por unanimidade, assim como o requerimento 24 de 2002, por ainda apreciados requerimentos retomados por seguinte encaminhamento. Requerimento 146 de 2001, pedido de vista por 10 dias, requerimento 172, aprovado por unanimidade,
173 pedido de vista de 5 dias, requerimento 174 rejeitado por maioria de votos. Os demais requerimentos não foram apreciados por falta de tempo hábil para tal. Às 20 horas e 13 minutos, houve pausa para intervalo regimental, retornando ao trabalho às 20 horas e 7 minutos. A sua central do dia foi idêntica à presença do expediente, constatada pela chamada do mês. Nesse sentido, foi lido o pedido de emergência especial, projeto de lei número 9/2002, aprovado pelo conjunto de unanimidade de votos. A condição competente dará os pareceres indicativos para a aprovação da sessão. Pedido foi aprovado por unanimidade de votos às 20 horas e 40 minutos. As contínuas foram lidos os projetos de lei constitucional do dia, os quais, de número 22/2001, 40/2001 e 50/2001. Houve então pausa para a reunião de liderança, em que se oferiu o resultado do primeiro de vista, pelo prazo de 10 anos, projetos referidos na pauta. Tal pedido foi aprovado por maioria de votos no voto central e exercício do senhor vereador Carlos Daniel. O senhor presidente agradeceu a presença de todos e às 21 horas e 26 minutos declarou encerrada a sessão. Para constar, eu, José Luiz Eloy, primeiro secretário da mesa, maneira a presenteado e a conferir que a postura é aprovada será devidamente assinada. Registra-se. 1. Felicitação do Poder Legislativo Municipal ao Dia Internacional da Mulher, 8 de março. 2. A honrosa presença do Ilustríssimo Senhor Marcos Pontes, secretário de Esporte da Prefeitura do município de Ribeirão do Lago, Estado da Bahia. Mas como é que nós vamos mostrar isso? Está em discussão a ata da sessão anterior. Em votação. Vereadores favoráveis para esse como estão, os contrários que manifestar-se. Aprovada a ata da sessão anterior. Consulte, senhores secretários, temos oradores inscritos para a tribuna popular. Há um orador, senhor presidente. O senhor Manuelídio Ramalho de Oliveira. Concedo a palavra ao nosso ilustre poeta regional, Manuelídio, conhecido em toda a nossa região como poeta Mané do Café, que vem de traje a rigor, que vai também participar, quero estender o convite aos senhores parlamentares. Hoje é aniversário de São Lourenço da Serra. E haverá uma sessão solene naquele município. E estaremos destacando uma comissão de vereadores que irá participar desse auspicioso evento. Com a palavra, Mané do Café. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, autoridades e imprensa presente, é com muito prazer e com muita honra que faço uso dessa tribuna para prestar uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher, poesia intitulada 8 de março, do meu terceiro livro, Saudade de Você, Mané do Café. 8 de março, Dia Internacional da Mulher, principalmente para Maria, mãe de José, para Nossa Senhora, mãe de Jesus, para minha filha, sua nora, que Deus as conduz, para a mãe Pretinha, nossa mãe de cor, para Nossa Senhora Aparecida, padroeira do amor. Este amor brasileiro que existe na mulher, conhecido no mundo inteiro pelo rosário e a fé. Parabéns, mulheres de todo mundo, não importa a cor, de um coração profundo que vive cheio de amor. Muito obrigado. Senhor secretário, material do expediente. Material do expediente. Da correspondência recebida. Ofício SGP 109.380.462 da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Ofício da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, enviando-nos composição de sua mesa diretora. Ofício do Gabinete do Deputado Estadual Carlão Camargo, em que arrola as emendas ao orçamento estadual em favor desse município. Ofício especial da Prefeitura Municipal de Estância do Jordão, convidamos os vereadores dessa casa para participarem de 18 a 21 de abril do Congresso Internacional de Ecoturismo, que contará com prefeituras, câmaras municipais e governo federal e estadual, e que o objetivo é elaborar a carta de intenção a ser entregue em encontro mundial da ONU.
Ofício 79 da subseção da OAB da Itabuna Serra, parabenizando os vereadores dessa casa pela missão de legislar na ocasião do aniversário deste município. Não há nada da correspondência discutida. Projeto de lei apresentado. 13 de 2002, a autoria do vereador José Luiz Eloy dispõe sobre determina obrigações dos estabelecimentos bancários, agências bancárias com relação aos usuários no âmbito do município de Itabuna da Serra e da outras providências. Não é fácil, não. Caminho às comissões permanentes. 14 de 2002, de autoria do vereador José Luiz Eloy dispõe sobre determina obrigações das farmácias, drogarias e demais estabelecimentos legalmente habilitados ao comércio com manipulação de medicamentos no âmbito do município de Itabuna da Serra e da outras providências. Caminho às comissões. 15 de 2002, de autoria do vereador José Luiz Eloy dispõe sobre autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o Ministério da Saúde visando a distribuição gratuita de medicamentos para tratamento de portadores do vírus HIV, AIDS no âmbito do município de Itabuna da Serra e da outras providências. Caminho às comissões. 16 de 2002, de autoria do vereador Maurício André dispõe sobre estabelece nova destinação para as águas servidas dos edifícios residenciais, condomínios de Itabuna da Serra e da outras providências. Caminho às comissões. 17 de 2002, a autoria do vereador Maurício André dispõe sobre instalação de banheiros e bebedouros públicos nas agências bancárias de Itabuna da Serra. Caminho às comissões. 18 de 2002, a autoria do vereador Antônio Carlos Chamares Mauro Macedo dispõe sobre autoriza as associações de pais e mestres das escolas de rede municipal de ensino a receberem material de recurso financeiro de iniciativa privada da outras providências. Caminho às comissões permanentes. Senhores parlamentares, vamos passar a votação das indicações constantes do expediente. É praxe nesta casa, a presidência consulta o plenário sobre o andamento do processo de discussão e votação das indicações. Nós temos as indicações de números 75 a 98, 2002. Consulta o plenário sobre a possibilidade da votação em bloco destes procedimentos, dessas indicações, ressalvado o direito de parlamentar que queira fazer destaque em alguma propositura. Consulta o plenário. Não havendo manifestação contrária, vamos ao processo de votação das indicações de número 75 a 98, /2002. Da ordem do vereador Rodrigo Nobre. Indicação 80, 82 e 83 está com erro de redação. 80, 82 e 83. 82 e 83. Terminando essa agência bancária, que vocês como usados sanitários. Câmara de São Paulo, presidente, a Câmara de Itabuna. Aí, nesse mesmo projeto. Seja remetido É outra, é Na diferente. verdade, vereador, é bem lembrado a sua questão de ordem. Na verdade, esses procedimentos eletropaulo, né, tem que ser tem que ser objeto de requerimento. E o documento é endereçado ao presidente da Câmara Municipal de São Paulo. Ainda não sou presidente da Câmara de São Paulo, não, vereador. Agradeço a lembrança. Como é uma questão de absurdo manifesto, eu acredito que possa ser corrigida e votada, se não houver óbice no plenário, as indicações do vereador Jair Cardoso, já com a correção por parte da assessoria. Algum óbice? Então vamos à votação das indicações da forma como estão solicitadas. Em discussão as indicações 75 e 92 em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários que manifestam. Aprovadas as indicações de 75 a 98 /2002. Vamos aos requerimentos. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da emenda. Há um pedido de preferência da ilustre vereadora
Alex Silva, aos projetos, aos requerimentos número 3 e 9/2002. 3 e 9, 0309/2002. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da emenda. 179/2001, vereador Jair Cardoso requer estudo técnico acerca da possibilidade orçamentária de se proceder à concessão de reajuste nos salários de todos os funcionários municipais de concessão de vale de transporte e vale de refeição. Vamos votar agora o pedido de preferência ao requerimento número 3, que acabou de ser lido pelo secretário. Você vai votar hoje? Vai votar para ele. Vamos votar o pedido de preferência ao requerimento 3/2002. Em votação, pedido de preferência do ilustre vereador Alex Silva. Favorável que permaneça como estão, contrário que não manifestasse. Aprovado o pedido de preferência. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura do mesmo. É? Os caras estão loucos. Analise. O que é? Vereador Alex Silva e vereador Antônio Carcionoli requer moção apoio ao projeto de lei nacional que utiliza o saldo do Fundo de Garantia de Serviço para pagamento de financiamento estudantil, IES. Em discussão, requerimento número 3. Em votação. Favoráveis permanecem como estão, contrários que não manifestar-se. Aprovado o requerimento número 3. Em votação, pedido de preferência ao requerimento número 9/2002, de autoria, pedido solicitado da ilustre vereadora Alex Silva. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do mesmo. Requerimento 9/2002, vereadores Alex Silva e Paulo Silas. Requer moção de apoio ao PLC Federal 9301, que intenta modificar a Lei 8906 de 94 para permitir aos vereadores que sejam advogados que possam exercitar a profissão sem impedimento. Requer ainda moção de apelo aos senadores para que analisem o projeto com urgência. Vamos votar agora o pedido de preferência. Vereadores favoráveis, como estão, os contrários que não manifestaram. Aprovado o pedido de preferência. Vamos à discussão do requerimento número 9. Em discussão. Em votação. Favoráveis permanecem como estão, contrários que não manifestar-se. Aprovado o requerimento número 9. Peço ao senhor secretário que leia os demais requerimentos constantes da pauta. 179/2001, vereador Jair Cardoso requer estudo técnico acerca da possibilidade do orçamento de se proceder à concessão de reajuste no salário de todos os funcionários municipais de concessão de vale de transporte para a refeição. Pela ordem do vereador Alex Silva, há um pedido de vistas por 10 dias formulado pela ilustre vereador Alex Silva. Em votação, requerimento de vistas por 10 dias. Pode pedir vista. Favoráveis permanecem como estão, contrários que manifestar-se. Aprovado com um voto contrário, 2 votos contrários, 3 votos contrários, 4 votos contrários. Os vereadores Carlos Andrade, Paulo Silva e Jair Cardoso. Está aprovado o pedido de vistas por 10 dias. Senhor secretário, continue a leitura. Questão de ordem do vereador Maurício Nunes. Olha, em vista do requerimento, e todas as vezes, é lícito. Vereador, regimentalmente é permitido o vereador pedir preferência, adiamento, vistas por 10 dias. Posso ler? Enquanto prossegue aqui, eu vou procurar o artigo do regimento para esclarecer Vossa Excelência. Peço ao secretário que prossiga a leitura dos requerimentos. 191/2001, vereador Carlos Andrade requer ronda policial preventiva na rua Antônio Maciel de Oliveira, altura do 583, bairro Impecável. Em discussão, requerimento. Em votação. Favorável permanece como estão, contrário que não manifestar-se. Aprovado por unanimidade. 192, vereador Marco Porta, solicitação de aplauso e congratulação ao secretário municipal de governo Salvador Vicente Grisato pela campanha de desarmamento. Em discussão. Em votação. Favoráveis permanecem como estão, os contrários que não manifestar-se. Aprovado por unanimidade. 194, vereador Olívio Nogueira Filho requer retirada pelo Eletropolo de posse de madeira na rua Argemiro
Honorato de Aquino, 347 de Agelo Preto. Em discussão, em votação. Aprovado. 195/2001, vereador José Luiz Veloy, reclamação de refúgio telefônica. Em discussão, em votação. Aprovado. 196/2001, vereador Olívio Nobre Filho, requer retirada da Teleeletropolo de poste na rua Piracicaba. Em discussão, em votação. Aprovado. 198, vereador Jair Cardoso, requer que se oficie a Eletropolo para que se ilumine as ruas Albano Leite da Fonseca e Sebastião de Camargo. Em discussão, em votação. Aprovado. É. 197, vereador Valmir Bandeira, requer voto de local do Dr. José da Silva Guedes e Dr. Márcio Cidades. Em discussão. Para discutir. Para discutir, remeta à próxima sessão, requerimento 197 para 2001. Pedir vista para todos. 199/2001, vereador Jair Cardoso requer que se oficie a Eletropolo para que se ilumine a rua César Simões, Jardim Henrique. Em discussão, em votação. Aprovado. 200/2001, vereador Jair Cardoso requer que se oficie a Eletropolo para que se ilumine as ruas Luciano Marcos Saturnino e Pedro Camarione, Jardim das Oliveiras. Em votação, Você não faz isso aqui? em discussão, em Está aqui, moço. votação. Aprovado. Aqui, para mim esse aqui. Esse aqui. Gabriel, você vai ver se eu vou fazer. Você pega uma lista, eu pedi. Eu vou bloquear tudo isso aqui. Não, como não foi iluminação, 201/2001, vereador Carlos Andrade requer voto de louvor à SOS Mata Atlântica pelos seus 15 anos de funcionamento. Em discussão, o requerimento 201. Há um pedido de vistas formulado pelo vereador Marco Forte. Vistas por 10 dias ao requerimento 201. Eu vou pedir o corpo. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram manifestar-se. Aprovado com 4 votos contrários dos vereadores Carlos Andrade, Maurício André, Paulo Silas, Jair Cardoso. Vistas por 10 dias. Respondendo, por favor, vereador, perdão. Quero responder a uma questão de ordem levantada pelo vereador Maurício André, que nos remete ao artigo 172 do Regimento Interno da Vista. O pedido de vista de qualquer proposição poderá ser requerido pelo vereador deliberado no plenário apenas com encaminhamento direto de votação, desde que é observado o disposto no parágrafo 1º do artigo 171 deste regimento. O prazo máximo de vista é de 10 dias consecutivos. Vamos ao artigo 171, parágrafo 1º. A apresentação do requerimento não pode interromper o orador que tiver uma palavra e deve ser proposta para ser determinada, contado em dias, não podendo ser aceito o adiamento solicitado coincidir ou exceder o prazo para a deliberação da propositura. Então, nobre vereador, como nós não temos prazo para a deliberação de requerimentos e não há prazo regimental, como projetos de lei, projeto de decreto de lei complementar, projetos ordinários, o regimento não prevê prazo para a votação dos requerimentos e indicações. Portanto, a questão de Vossa Excelência, a questão de ordem está indeferida. Peço ao seu secretário para que prossiga a leitura. Nós consideramos o artigo 102 da Vossa Excelência, assim que nós terminarmos a votação dos requerimentos. 202/2001, vereador Carlos Andrade requer voto de louvor ao Instituto Teológico Educacional Xalá Shalom pelos trabalhos de disciplina de teologia. Em discussão, Glória. Olívio, você que está perguntando aqui na Há um televisão. pedido de vista formulado pelo vereador Antônio Carlos Tenório, requerimento 202. Favoráveis à vista, permaneçam como estão, os contrários para manifestar-se. Acho que está nas duas, não. Ah, só está Aprovados perguntando. de vistas com 4 votos contrários, dos vereadores Carlos Andrade, Paulo Silas, Maurício André e Jair Cardoso.
Vou pedir discussão. 204/2001, vereador Ismael Macedo, requer oficina telefônica para conserto de entrada da rede telefônica subterrânea na estrada de Zé Montecriúde, em frente à lanchonete Brasil 500. Em discussão? Em votação? Aprovado. Para declarar. A declaração de voto do vereador Maurício André tem 5 minutos para proceder à Para mim, declaração o do requerimento termo tem a regimental. outra, não. Nem sei. Vossa Excelência está pedindo discussão Tem cópia do dele. requerimento 204 que trata do conserto da entrada da rede telefônica subterrânea em frente à lanchonete Brasil 500 na aqui Zé Montecriúde. Bom, A secretária faz 2. Nós votamos. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, assessoria, imprensa presente e a plateia. Boa noite. Nós votamos a favor desse requerimento do vereador Ismael Macedo, mas o motivo maior de nossa vinda à tribuna é outro. O que está acontecendo, senhores, nesta Câmara Municipal? Questão de ordem do vereador Alex Silva. Sabe que sentou lá? Declaração de Não voto. tá. Estou declarando. É sobre Ele falou que vou declarar o voto, mas o assunto é outro. é Mas sobre ele veio aí para falar outra coisa. Ele mesmo está falando. Paulo, eu vou declarar agora. Pois não, estou atento a Vossa Excelência. Eu também. A função do vereador numa Câmara Municipal é fiscalizar e legislar. Então ele tem que criar lei e tem que fiscalizar. E cabe ao vereador indicações que foram votadas todas agora. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Questão de ordem do vereador Antônio Calixionado. A presidência concedeu a palavra para ele fazer declaração de voto relacionado ao voto dado no requerimento 204 do ilustre vereador Ismael Macedo, que trata de ofício a telefônica. Não vamos chegar lá. Questão de ordem. Olha, a presidência vai resolver essa questão de ordem, o vereador Paulo Silva, antes me adiantando a Vossa Excelência. O novo vereador Maurício André havia solicitado a palavra nos termos do artigo 102. E para evitar esse tipo de constrangimento, eu vou conceder a palavra a Vossa Excelência nos termos do artigo 102, para que Vossa Excelência tenha liberdade para falar com o líder da bancada do PSB, e não com declaração de voto. Então, Vossa Excelência tem 5 minutos a partir de agora para comunicado de liderança nas tomas do artigo 102. Obrigado. Então vou dizer para vocês como está dizendo. A função do vereador é legislar e fiscalizar. Para fiscalizar o município, ele tem alguns argumentos, ele tem algumas prerrogativas. Então o que ele tem que fazer? O vereador ele tem que fazer indicações e ele tem que requerer ao Executivo Municipal informações sobre quaisquer coisas que existam no município. Então ele tem que requerer informações, como é o caso aqui do vereador Ismael Macedo nesse requerimento, sobre rede telefônica, sobre iluminação, sobre funcionário público, sobre quaisquer coisas. Só que, infelizmente, senhores, nesta Câmara Municipal, nós não estamos fazendo o que um vereador tem que fazer. Em qualquer Câmara Municipal desse país, que é considerada moderna, uma Câmara moderna, todos os requerimentos e todas as indicações, elas são votadas em blocos e essas indicações e requerimentos são respondidas pelo Executivo Municipal sem nenhum problema. Para o vereador se municiar, para ter informações, para ele poder fazer o seu mandato, exercer o seu mandato com dignidade. Mas, infelizmente, nesta Câmara Municipal, alguns vereadores ficam esperando o sinal de start, o sinal de início do prefeito municipal para poder ou não mandar informações para a Câmara Municipal, para o vereador que requer, principalmente os vereadores de oposição. Então, como tem-se a maioria na situação e a democracia manda que isso aconteça, os vereadores em situação votam maciçamente contra os requerimentos que requerem algum tipo de informação e nós, infelizmente, não temos as informações necessárias para passar para aquelas pessoas que realmente estão preocupadas com o desenvolvimento e a administração municipal. Então nós ficamos com a mão atada, não podemos praticamente fazer nada nesse momento da sessão.
vai se votando todos os requerimentos dos vereadores da situação e vai se pedindo vistas intermináveis aos requerimentos da situação, da oposição. Então, senhores, infelizmente, essa Câmara Municipal está agindo dessa maneira, o que não ocorre em nenhuma Câmara. Aqueles que acompanham pela televisão as sessões da Câmara Municipal de São Paulo sabem que isto não ocorre lá. Uma discussão de um projeto, uma discussão de um projeto polêmico, inclusive que não vai beneficiar talvez uma população, isso é até salutar. Mas ficar pedindo vista, discussão de requerimento, vir aqui falar de requerimento de Eletropaulo, se tal ou não, isso aí tem que requerer, o prefeito tem que responder e tem assessoria para isso. E se a assessoria, infelizmente, não é capaz de responder os requerimentos, tem que trocar essa assessoria dele. Infelizmente, é isso que acontece. Talvez, senhores, nós deveríamos dedicar esse tempo de tribuna para discutir algo mais desafiador, algo mais importante para a cidade. Não para vir aqui pedir para os vereadores da situação que deixem todos esses requerimentos, passem e sejam respondidos pela administração municipal. Infelizmente, senhores, quem está na vida pública tem que ter uma grande distinção, uma grande diferença, aliás, uma sutil diferença entre conhecimento e sabedoria, professor. E esses que se dedicam, como no nosso caso, nós dedicamos à vida pública, essa sutil diferença entre conhecimento e sabedoria está nos discursos que as pessoas pronunciam aqui, nos votos que elas realizam e nos requerimentos e nos projetos que elas elaboram. Infelizmente, não está ocorrendo isso nessa Câmara Municipal, devido a esse bloqueio ostensivo e um bloqueio de forma, às vezes, até covarde com a oposição de requerimentos, de informações, que é uma função do legislador. O legislador tem que ter informações para poder exercer seu mandato com dignidade e não apenas esperar um sinal da prefeitura para que ele possa receber isso. Então, senhores, enfim, o conjunto das ações do parlamentar é que vai dizer essa sutil diferença que eu acabei de dizer há pouco distante. Obrigado. Antes do pela ordem do vereador Tenório, queremos registrar a presença da imprensa regional, que sempre prestigia o nosso trabalho. A Elisângela Soares, da revista Tabuão, muito obrigado pela presença. Milton Gerson, do Jornal dos Municípios, muito obrigado. Márcio Canciano, do Jornal Atual, muito obrigado pela presença. Manuel, do Balcão de Anúncios, muito obrigado. Veneriano, do Jornal Conexão, muito obrigado pela presença. Samuel Carneiro, jornalista, muito obrigado. Taparel da Folha dos Bancários. Ademir, do Jornal da Semana, muito obrigado. E também a presença do assessor, do presidente da Câmara Municipal de Lu, nosso querido e direto amigo Geraldo Camilo, pastor Mário Caixinha. Muito obrigado pela presença. E também o Raí. Muito obrigado, Raí, pela presença. Fernandes Costa, da Assembleia de Deus, Guilherme. Edson Máquina, muito obrigado pela presença. Ex-vereador Edivaldo, da representante do programa do Brasil, Brito, muito obrigado. Ex-vereador Afonso, lá da Câmara Municipal de Fogo, muito obrigado também pela presença. No decorrer da sessão, nós vamos registrando a presença das demais pessoas que nos prestigiam. E também no patrimônio da Câmara, o ex-funcionário Reinaldo Palma Gimenez, que está aqui nos prestigiando, né? Faz parte da história desse legislativo. Muito obrigado, Reinaldo, pela presença. Peço ao secretário que prossiga a leitura dos requerimentos, pela ordem do vereador Antônio Carlos Fernandes. Com base nos termos do artigo 102, concedo a palavra ao nosso vereador Antônio Carlos Fernandes. Não vai nem passar, né? Amorete.
Senhor presidente, senhores vereadores, prezados munícipes. Senhor presidente, nem eu ia pedir o uso da palavra, mas eu estava acompanhando aqui atentamente a fala do ilustre vereador Maurício André, e como fui citado nominalmente, até por 2 vezes durante a fala do Dr. Maurício, eu fui instigado a solicitar também pela ordem que estava acompanhando. Então, o Dr. Maurício se dirigia à minha pessoa para dizer que aqui há uma sutil diferença entre o conhecimento e a sabedoria, se é que eu entendi bem. Eu só sei, Dr. Maurício, que nada sei. Somos todos aprendizes permanentes. Agora, não dá para concordar com frases que o senhor coloca aqui de forma absoluta. Democracia, Dr. Maurício, é a vontade da maioria. E aqui é o extrato disso. São 11 vereadores de situação, 4 vereadores de oposição. Não pode ser implantado aqui, vereador Maurício, a ditadura das minorias. Isso acabou com o golpe militar, né, em 64, que era uma minoria encastelada em Brasília que mandava nesse país. Então, não podemos funcionar dessa forma. Vossa Excelência vem aqui de forma deselegante, irreal, dizendo que todos os vereadores de situação ficam esperando o start, o apertar do botão, para que nós possamos nos manifestar. Doutor Maurício, o seu registro aí, todos os vereadores de situação se reúnem com o prefeito 2 vezes por semana. Doutor Maurício, eu peço para o senhor elencar qual a cidade do estado de São Paulo que faz isso. Não faz, a prefeita não recebe todos os vereadores 2 vezes por semana, não é verdade. Então não é verdade isso que o senhor está falando. Aqui os vereadores então não estão aqui a poder de apertar de botões. Nós estamos por dentro da política pública que se faz nessa cidade. Participamos diretamente disso. Damos sustentação a um governo que se reúne 2 vezes por semana com os vereadores de situação. Então sabemos o que está acontecendo. Não é assim o start, deu um sinal aqui, todo mundo vota assim, deu um sinal ali, todo mundo vota assado. Não é verdade. Vossa Excelência vem falar de requerimento aqui, nós estudamos os requerimentos. Vossa Excelência, na última sessão, teve um requerimento derrubado aqui, que perguntava ao prefeito qual é a hora de funcionamento da creche. Sabe, e levar um requerimento desse para o prefeito, para o vereador, é brincar de mocinho e bandido. Se de repente vem um erro de português na resposta do prefeito, olha, não sabem nem português. Bom, então tem essas capriciosidades todas nessas intenções que nós não sabemos até onde vão. Então não é possível. O vereador afirmou aqui na sessão passada que em Taubaté as creches funcionam nos sábados, domingos e feriados. Fui eu pessoalmente, e não fui lá em Taubaté, mas consultei Taubaté, e não é verdade. As creches lá fecham nos feriados, nos sábados e domingos, como as de Tabuão. Perguntava o vereador no requerimento dele que foi rejeitado aqui, se era obrigado a pagar a PM. Não é obrigado a pagar a PM, então vai ficar. E depois, sabe o que acontece? E no rastro do seu requerimento, o nobre vereador Paulo Silas, brilhante vereador, que nos ensina aqui a cada sessão, depois ele fala assim, olha, não votou porque não tem transparência. Pô, informar o horário de creche, isso a diretora informa para a mãe. Agora um vereador vai ficar brincando aqui, com o prefeito, que hora que funciona, e o senhor fala assim, olha, que é covardia. O senhor usa isso aqui, é covardia dos vereadores rejeitarem isso. Vereador Maurício, covardia é estampar o seu nome num requerimento de denúncia, num papelucho, numa panfletagem de denúncia falsa ao secretário de governo. Então Vossa Excelência não toma a postura adequada e depois vem cobrar a postura adequada, tem que falar em covardia. Como que é? Então nós, por isso pedi a uso da palavra com base no artigo 102, senhor presidente, para restabelecer pelo menos uma conversa entre a situação e a oposição num outro nível. Agora eu fico ali sentado. O vereador falou, nós temos que distinguir aqui o que é sabedoria e o que é conhecimento. Olha, a democracia, vereador, é maioria e minoria nos parlamentos. Nós não estamos aqui a reboque do executivo.
nós aqui discutimos semanalmente 2 vezes com o prefeito. Qual é a prefeitura do PSB que faz isso com os seus vereadores? Qual é o prefeito que faz isso? Então discute conosco lá, todas as semanas, às segundas e quartas-feiras, o senhor prefeito, as políticas públicas da cidade. Então não estamos aqui à mercê de sinal, de vota assim, vota assado, vota de uma forma ou de outra. Nós precisamos, de uma certa forma, encontrar o ponto de diálogo entre a situação e a oposição. E estamos abertos a isso. Nós não somos os detentores e nem os donos da verdade. Temos muito que aprender com a oposição, e a oposição tem muito a aprender com a situação. Então é esse o intercâmbio, esse é o apelo que faço, para que o parlamento possa ter um outro enfoque dos problemas que afetam a nossa cidade. Muito obrigado. Glória ao vereador Paulo Silas, em seguida do vereador Jair Cardoso. Nós temos o artigo 102, concedo a palavra ao líder do PMDB por 5 minutos. Senhor presidente, nobres pares, público presente. Eu faço uso dessa tribuna mais uma vez porque volta à tona a questão dos requerimentos. Ou questão, como alguns preferem assim pronunciar. Primeiramente, vereador Antônio Carlos Ferrari, ninguém está brincando aqui em pedir horário da creche. Isso é obrigação do parlamento. Se a informação é privilegiada para as mães, mas cabe ao parlamento a fiscalização. Se ela funciona bem ou mal, cabe a este parlamento saber se a prefeitura cumpre todas as regras da legislação federal no que se diz respeito ao ensino. De forma alguma, qualquer vereador que faz requerimento de horário de abertura da creche está brincando. Ele tem a obrigação de saber, e essa obrigação só é oficial quando passada pelo parlamento, aprovada e com uma resposta oficial ao parlamento. O parlamento tem o direito de rejeitar? O parlamento tem o direito, aí é outra história. Eu estou primeiro dizendo a Vossa Excelência que ninguém está brincando, em primeiro lugar. Qualquer vereador pode fazer requerimento de qualquer coisa que ele está aqui com a função de fiscalizar a administração pública. Segundo aspecto, a democracia realmente permite, não é? E é do sistema democrático a rejeição pela maioria. O que o doutor Maurício está levantando é que, sistematicamente, a situação rejeita os requerimentos da oposição. Isso já não é democracia. Porque como pode se acenar para uma postura de um relacionamento de oposição e situação se sistematicamente se rejeita os requerimentos da oposição? Claro que é o aceno do parlamento e da situação de que a oposição não terá nenhuma oportunidade de informação e que ela tem que buscar os seus meios para buscar a informação. Quanto a isso, ilegalidade nenhuma, mas na ação parlamentar do parlamento, isso é horrível. O voto sistemático, rejeitar tudo que é da oposição, questionar tudo que é da oposição de vista, isso eu já falei, isso é insegurança da administração. Dizer que para uma administração para responder requerimentos, isso prova incompetência de alguém que não tem dados, principalmente no Brasil da informática, onde essa prefeitura de Taboão da Serra, que é a 25ª prefeitura do estado de São Paulo, que deveria ter todos esses dados informatizados e que apenas um acesso à informática, aliás, a prefeitura poderia, que não coloque, deveria colocar esse acesso, não aos vereadores da Câmara, mas na internet, para acesso de todo o público, qual o horário da creche, quantos alunos, quanto investe. Por que essa prefeitura não faz isso? Porque é insegura ou porque não tem ninguém com vontade de fazer transparência? É isso que nós cobramos. O que se cobra a oposição no parlamento? Exemplo, eu pedi aqui ao líder do prefeito que marcasse uma reunião, situação e oposição, para discutirmos faz breve. Até hoje não tem sequer nenhuma resposta. Não se quer discutir seriamente as questões da cidade. Ora, se pede uma reunião séria para discutir um tema sério, com responsabilidade, para acabar de falácia de tribuna, não se resolve nada. Se pede aqui uma audiência com o secretário de Segurança, que é do PSDB, o parlamento pede, não se agenda. Então é isso que nos deixa frustrados.
com relação à ação do parlamento. O parlamento parece que, quando o vereador Maurício diz que é uma homologação, uma sintonia com o executivo e de que não se tem essa vontade de que o parlamento funcione, isso só pode nos deixar transparecer. Porque, na verdade, eu acho que está faltando assessoria política para o prefeito dessa cidade, que facilmente calaria 4 da oposição e fica dando discurso para a oposição todas as vezes que vem aqui na tribuna, porque sistematicamente está aí pedindo para rejeitar as informações. Hoje mesmo, por que rejeitaram um pedido simples de informação para aumento de funcionalismo? Por que foi pedido vistas a esse requerimento? Qual a motivação política para se pedir, impedir a votação de um requerimento desse? Eu não sei, pode lá a situação ter suas razões, e não cabe à oposição questionar a razão ou não do voto da oposição, até porque os senhores foram eleitos e têm autonomia no voto dos senhores, e os senhores não devem satisfação à oposição no voto que vão dar aqui no plenário. Tá certo? Mas o que nós cobramos são posições políticas. Tem segurança nessa administração. Eu não ia falar hoje, mas vou falar. Onde está o decreto que eu cobrei semana passada? Até hoje não saiu, assinado pelo prefeito por 3 secretários. Até hoje não tem uma solução do passe escolar do estudante, que vai lá comprar o passe escolar e a empresa de ônibus joga na cara que a lei não vale nada. Que é uma vergonha para o município, a assinatura do prefeito e 4 secretários, e o dono da empresa de ônibus, que explora o serviço de ônibus, aqui concedido pela prefeitura, diz na cara do município que aquela lei não vale nada. Então são essas questões que a oposição tem que demonstrar, a insegurança dessa administração, e o parlamento parece que está querendo fazer cor a essa insegurança. Eu vejo os vereadores da situação dizer, é a melhor administração, é a melhor atuação no campo da educação, é a melhor atuação no campo da saúde, é a melhor atuação na assistência social, é a melhor atuação, só que tem medo de mostrar dados. É uma incoerência no discurso, uma incoerência tremenda do parlamento defender o governo e no momento seguinte rejeitar sistematicamente. Então é nesse sentido que nós temos que refletir o parlamento. E eu respeito o voto da situação, continuarei votando como eu estou votando, e nós vamos ter que, enquanto oposição, vamos ter que passar por isso mesmo. Mas a oposição já cresceu, já tem um vereador a mais, que falaram que em 6 vezes não teria um vereador de oposição. Passou-se um ano e a oposição de 3 já foi para 4. Conceda a palavra ao nosso vereador Jair Cardoso. Vossa Excelência tem 5 minutos como líder da bancada do Partido dos Trabalhadores. Boa noite, senhor presidente, mesa, nobres pares, público presente. Primeiramente, queria aqui, através da comunicação de liderança, falar que aqui tem a comissão da moradia, está no aguardo aí de um desfecho da questão do projeto Oliveira. Estão fazendo um plantão em todas as sessões, até para acompanhar, para ver como é que a coisa, né, vai se desdobrando. Estão presentes aqui, sejam bem-vindos. Com relação à sexta corrida pedestre, foi realizada no domingo passado, eu quero agradecer aos nobres pares que já fizeram presença, que se justificaram, né? Foi um evento que marcou a emancipação política da nossa cidade através de um evento esportivo. Tivemos lá atletas de toda a grande São Paulo, de fora de São Paulo, até de fora do país. Então, foi marcado mais essa festividade em homenagem ao 43º aniversário da nossa cidade. Também queria agradecer ao apoio da Prefeitura, que se colocou empenhada dentro da parte de cabide. Com relação ao requerimento 179, que trata sobre a reposição salarial do funcionário público, eu queria que, aproveitando o gancho aqui do Paulo Silas, do Dr. Maurício, que a administração está com dificuldade em fazer um estudo com relação ao que pode dar ao funcionário público. Porque se não tivesse, já teria dado. Porque nós temos lá um índice, é um índice oficial, era simplesmente passar aquilo que é de direito do trabalhador. Então está lá
está pedindo vista, está enrolando, e eu queria também fazer um alerta e pedir aos nobres pares da situação que não jogue ao funcionário público essa responsabilidade, que é nós que estamos tolhendo o direito deles. E de repente, na dificuldade com o funcionário público, pode acabar insinuando que é a oposição que está segurando. Então eu pediria que os vereadores da situação mantivessem a hombridade e assumissem que são vocês que estão segurando o requerimento. Seja lá, né, sério com o trabalhador e diga a verdade. Está emperrado porque nós estamos segurando. Nós que estamos segurando. Vou pedir a parte agora. Provar que significa aumento, né, Jair? Você não está contando isso com os funcionários, não, né? Não, eu entrei com o requerimento. Você não está contando os funcionários. Entrei com o requerimento. Se aprovar o requerimento, tem está baseado no direito do trabalhador, e que se for votado contra, está ali retirando seu direito. É um direito. Está dentro do Estatuto do Funcionário Público, está dentro da Constituição Federal, dentro da Constituição Estadual, e se alguém votar contra, é porque está indo contra o direito do trabalhador, baseado dentro da lei. E nós, vereadores, não podemos ir contra a lei. Com relação a uma situação complicada. O Wagner era funcionário público, nós fizemos aqui uma denúncia que havia uma perseguição contra ele, tanto é que instauraram um inquérito e colocou ele em situação difícil. E ele voltou por força de liminar e durante 20 dias o oficial de justiça procurava o prefeito no gabinete. Nos 20 dias o prefeito não se encontrava no gabinete. Onde estava o prefeito esses 20 dias? Porque a informação que vinha lá do gabinete é que ele não estava no gabinete. Queremos saber onde o prefeito estava nesses 20 dias. Porque o oficial de justiça categoricamente dizia que ele nunca se encontrava lá. É uma questão grave, porque o prefeito ele tem que trabalhar, e pelo oficial de justiça esse prefeito não estava trabalhando, porque sempre que ele ia na prefeitura não encontrava o prefeito. Aí, passado esse prazo, o juiz intimou o prefeito e lá, sei lá, o diretor, da questão, se caso não recolocasse o funcionário na sua função, poderia ter, talvez ele ia até preso. Aí o Wagner voltou à função. Então se percebe um jogo bruto, um jogo de força, e o professor Fernando elencava aqui a questão da sabedoria. A sabedoria, ela usa a flor. E o bruto usa o galho da flor, que tem espinhos. Então, se maioria representa essa força bruta, a minoria então representa aquela força suave, aquela que mostra candura, mostra, como eu sempre coloco aqui, nós somos o oxigênio desse parlamento. Não, nós somos o oxigênio. Vocês são o talo lá da flor, não. Né? O galinho que muitas vezes machuca, que nem tem machucado aqui o vereador Maurício, Paulo Silas, eu. Aqui eles torpedearam o vereador Carlos Andrade. Né? Tá, estou encerrando. Torpedearam o Carlos Andrade, porque ele aqui votou contra aí, então mandaram fogo nele aí. Não é dessa maneira que se faz, isso é galho de espinho, eu coloco. Senhores, vereador Marco Porta, Vossa Excelência tem 5 minutos, tempo do artigo 110. A palavra a luz vereadora Arlete Silva, pela liderança do PTB com a anuência do líder. Senhor presidente, senhores vereadores, público e imprensa presente. Senhor presidente, vim nessa tribuna falar com o nobre vereador Jair. Primeiramente, parabenizá-lo pelo evento de domingo, que realmente foi muito bonito. E eu fiz uma colocação lá no jornal, e o rapaz falou, olha, ele é oposição. Eu falei, olha, eu sou mulher de assumir o que eu falo. E parabenizei você e tirei o chapéu pelo teu trabalho. Parabéns, realmente foi muito bonito. E continue fazendo
esse trabalho e pode ter certeza que você vai poder sempre contar com essa administração. Agora sou administração do prefeito. Eu não sou administradora. Agora eu vim aqui falar, vereador, referente ao oficial de justiça. Vossa Excelência colocou aqui que o oficial de justiça foi 20 vezes na prefeitura e não conseguiu localizar o prefeito. O prefeito não é obrigado a ficar sentado no gabinete, não, vereador. Se vier aqui 20 vezes, não vai encontrar muito dos vereadores também. Tem vereador que tem dias marcados para atender, tem vereador que nem aqui aparece. Vai vir, vai encontrar toda semana somente o assessor. Isso também acontece na prefeitura. Nosso prefeito tem andado muito em São Paulo procurando verba, com o chapéu na mão pedindo verba para Tabuão. Então, muitas das vezes, ele não se encontra mesmo. O prefeito não é obrigado a ficar aguardando no gabinete. Agora, referente ao requerimento que Vossa Excelência colocou aqui, o requerimento 179, que Vossa Excelência está pedindo informações referente estudo técnicos. Se possível, um aumento aos funcionários. Vereador, quem seria contra aumento a funcionário? Ninguém. Jamais seríamos, nem nós vereadores e nem o prefeito. Mas é como eu falo sempre, é um administrador, é como você. Vossa Excelência tem tua casa para administrar e tem o salário. Então você tem que saber administrar. E nós, no nosso orçamento de 2002, nós vereadores votamos e não tinha previsão de aumento para funcionários públicos. E todos nós votamos. Eu acho que é bom refletir um pouquinho sobre isso também, vereador. E não jogar no seio da população, do funcionalismo, que os vereadores são contra aumento. Eu acho que inocente não tem ninguém. E nós aqui, quando vamos para a rua, nós sempre contamos com esses funcionários. Eles estão sempre aí para nos apoiar. Então ninguém vai querer dar um aumento se a administração tiver condições. Tá, obrigada. Requerimento? Peço ao seu secretário que prossiga a leitura dos requerimentos constantes do expediente. Vamos registrar ainda a presença do engenheiro Pedro Bonano da Sabesp, diretor regional da Sabesp, que muito tem contribuído aqui para trazer o saneamento básico para a nossa cidade. Pela ordem do vereador Natal. Temos o artigo 102, concendo a palavra ao ilustre vereador Natal, que tem 5 minutos para nos dar a palavra. Senhor presidente, nobres vereadores, presentes, senhoras e senhores, quero aqui, em primeiro lugar, parabenizar o companheiro Jair pelo evento, Jair, pela corrida, onde encontrou ali vários atletas de diversos lugares. Então, encontrei um companheiro meu lá, meu nome é Natal, e eu quero aqui parabenizar o Pedro Bonano, o representante da Sabesp, que contribuiu bastante com aquele evento. Mas eu quero parabenizar mais ainda, que o Pedro foi muito sabido, colocou o pai dele para correr, mas não correu. Né, Pedro? Mas a importância do evento, Jair, é o respeito que a gente vê que a gente tem pela comunidade, pelo atleta. Que mesmo você sendo uma pessoa de oposição, teve o respaldo da administração, porque entende a necessidade do atletismo hoje, que independente do partido político, nós temos que ver com os olhos e colaborar com a melhor forma possível. E aonde que eu tenho colocado é que muitas vezes no atletismo falta empenho, porque um atleta é diferente, cada esportivo tem suas diferenças. E o atleta ele tem que correr aqui no Rio de Janeiro, em outro lugar, e não tem esse incentivo. E eu espero que um dia as federações possam ver isso com melhor olhos e dar mais conforto para essas pessoas. Mas também eu quero colocar, muitas vezes, observando o desenvolvimento da nossa cidade, acreditando cada vez mais na administração, pelo trabalho que a gente tem com o prefeito Fernando Fernandes em todas as áreas. E a gente inaugurou uma escola esse dia,
professor Antônio Carlos Fenório. A grande homenagem ao seu falecido pai, uma pessoa que trabalhou muito, mostrou muito como fez muito pela educação. Mesmo sendo lá do Pinhal, foi reconhecido aqui em Taboão da Serra pela sua pessoa, pelo seu empenho. Eu quero parabenizar você e sua família pelo trabalho que tem feito na educação durante todos esses anos. E você, eu acabei me espelhando pelo trabalho que vem feito há tantos anos na administração, junto com o companheiro Fernandes. A gente vem lutando, tanto principalmente na inauguração. E eu tenho certeza, né, companheiro Paulo Pérez, mais uma escola vai ser inaugurada agora, nos próximos dias, domingo, né? E gostaria da presença de todos aqui. Você tem o endereço certinho, a gente passa as pessoas, Meridiana, né? 15 salas de aula. Então a gente fica muito feliz trabalhar ao lado da administração assim. Porque só nessa administração que a gente consegue buscar aquilo que a comunidade precisa. Porque tudo aquilo que eu tenho pedido, levado ao prefeito, a gente tem discutido e alcançado um objetivo. Por quê? Eu não sei como fala que 20 vezes foi na prefeitura enquanto o prefeito. Por quê? 2 vezes por semana enquanto o prefeito lá. Segunda-feira para discutir, e quarta-feira, e tem sempre encontrado lá. E não é só isso. Pelo trabalho que vem fazendo dentro do município, não tem como ficar no gabinete. Porque também, paralelo aí, vamos dizer assim, no desenvolvimento do município, só a secretário do Bem-Estar Social, um trabalho excelente que vem fazendo. Eu estive presente na secretaria hoje. É difícil estar ali, tanto que é procurado, porque há empenho e há dedicação, principalmente nas secretarias. E eu tenho batalhado bastante em prol da comunidade, porque tudo que a comunidade de Taboão da Serra tem procurado, eu tenho levado ao prefeito, eu tenho brigado muito com os secretários e tem sempre o respaldo. E principalmente atendido a Câmara Municipal, porque aqui eu passo primeiro pronto com a comunidade. E a gente tem dado respaldo da melhor forma possível. Independente, a gente observa hoje o que está acontecendo em cidades vizinhas aí, lamentável a diferença de Taboão da Serra. Mas aí temos que melhorar. E fico bastante feliz com os presidentes, como o Sodilon e outros que têm procurado a gente, da Sociedade de Amigos de Bairro, e o respaldo que a gente procura ajudá-los. E aqui, companheiros, isso que a gente fala, empenho, é isso aí. É o respaldo ao poder legislativo que o executivo tem tido. Eu quero aqui, nosso presidente, com grande respeito aos companheiros, continuar lutando, porque só assim o nosso município vai alcançar o objetivo em todas as metas nossas. Eu tenho certeza que temos o respaldo da administração e o respeito da comunidade também pelo trabalho que nós temos fazido nessa cidade. Muito obrigado, senhor. Tá certo, incapaz de matar Solicito ao seu secretário para que o nome do vereador Almir Caboré Bandeira. Em termos do artigo 102, Vossa Excelência tem 5 minutos nos termos regimentais como líder do PSDB. Senhor presidente, companheiros vereadores, imprensa e público presente. Nós votamos no orçamento e os companheiros da oposição se esqueceram de colocar no orçamento do município a questão do reajuste salarial. Agora eu gostaria de perguntá-los de onde tirar o reajuste. Da saúde? Os senhores têm proposta para tirar da saúde, da educação? De onde? Então não é fácil esse discurso de que se dê reajuste. Inclusive eu gostaria de propor aqui aos companheiros de outros partidos, que não o PSDB, qual a prefeitura de qualquer de um dos partidos aí que tem 14º salário. Nós vamos fazer essa comparação. Então, eu gostaria de saber também, porque o orçamento já foi votado, e todos nós sabemos para onde irá o dinheiro do orçamento, tanto a situação como a oposição. Eu gostaria de sugerir à oposição que se manifestasse de qual secretaria nós tirássemos para dar o reajuste aos funcionários. Se da saúde, se da educação, qual seria a secretaria, porque o volume é grande.
Agora é evidente, doutor Maurício, meu querido doutor Maurício, que o senhor está muito preocupado, porque a administração vem crescendo a cada dia. No domingo passado nós inauguramos a escola com o nome do pai do ilustre vereador Antônio Carlos Fenoli. No domingo nós vamos inaugurar a escola com o nome do doutor Anísio. Eu queria informar também aos nobres pares e ao público presente que o governo do PSDB, governo de Alckmin, governo de Fernando Henrique, governo de Fernando Fernandes, governo de Paulo Félix, Caboré e governo do Povão também já liberou a verba para a construção de salas na escola Antônio Rui Cardoso. Também nós teremos nosso segundo grau. Tá? Então é isso deve estar preocupando, né, alguns companheiros que eu sei que está bastante preocupado com essa questão toda, mas eu gostaria que sugerisse que com a secretaria fosse tirado essa verba para que desse esse reajuste e nos apresentasse qual é a prefeitura que dá benefícios e salário como a de Taboão da Serra, para que nós pudéssemos fazer uma equiparação, uma comparação com as demais prefeituras. Eu estou disposto a discutir esse assunto como líder do prefeito Fernando Fernandes, e hoje eu fiquei muito satisfeito que eu ouvi de um companheiro petista lá no Jardim Maria dizer o seguinte: olha, Fernando Fernandes, eu não falo isso até porque eu tenho a minha ideologia, mas Fernando Fernandes foi o melhor prefeito da história de Taboão da Serra. O próprio PT, o companheiro Chico Louco, todo mundo aqui conhece, o companheiro Chico Louco, lá do PT Taboão da Serra, reconhece que o Fernando Fernandes é o melhor prefeito da história de Taboão da Serra. Chico Louco mora ali perto da Bom Sucesso, ali no Parque Pinheiros, é um companheiro petista, mas muito consciente. Muito obrigado. Secretário, eu sigo a leitura dos requerimentos constantes da pauta. Requerimento 205/2001, vereador Olívio Nobre da Filho, requer informação junto à aviação Pirajussara e Vita sobre catraca eletrônica. Por que os caras estão falando que o cara para fazer uma proposta dessa tem que ser louco mesmo? Desculpa, lacração de catraca. Só as empresas, Pirajussara e qual outro você falou? Vita, aviação tá bom. É Vita o nome da bichinha? Esclarecida a questão de ordem. Mas acho Está em discussão o requerimento. Em votação. Favoráveis permanecem como estão, contrários por manifestar-se, aprovado. 206/2001, vereador Jair Cardoso requer moção de apoio à instalação da CPI do Rodanel, que está sendo formalizada na Assembleia Legislativa de São Paulo, por iniciativa do deputado Emílio do Sul. Em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários ter manifestado-se. Olha lá, olha o start lá. Pela ordem do vereador Carlos Andrade. Com declaração de voto, senhor presidente. declaração de voto. Com declaração de voto, senhor presidente. Com declaração de voto, senhor presidente. Proceder à votação nominal a pedido do ilustre vereador Carlos Andrade. Como vota o vereador Ismael Macedo? Como vota o ilustre vereador Natal? Como vota o ilustre vereador Carlos Andrade? Como vota o ilustre vereador Alex Silva? Como vota o ilustre vereador Walter Paulo? Como vota o ilustre vereador Caboré? Outra com declaração de voto. Como vota o ilustre vereador Antônio Carlos Fenoli? Contra, com declaração de voto. Como vota o ilustre vereador Marco Porta? Como vota o ilustre vereador Olívio Nobre? A favor do Rodanel, contrário ao requerimento. Como vota o ilustre vereador Savassi? Como vota o ilustre vereador Paulo Silas? Sou a favor ao requerimento. Como vota o vereador? Como vota o ilustre vereador Maurício André? Como vota o ilustre vereador Jair Cardoso? Como vota o ilustre vereador José Luiz Eloy? Contrário. Algum vereador deixou de manifestar seu voto?
Por 10 votos contrários e 4 votos favoráveis, está rejeitado o requerimento. Concedo a palavra ao ilustre vereador Valmir Caboré Bandeira para a declaração de voto. Caboré. Caboré. Senhor presidente, caros companheiros, o que preocupa na gente é exatamente essa questão. Quer dizer, todos nós estamos aí numa luta incessante para que Taboão da Serra, para que São Paulo, para que o Brasil tenha de verdade o rodoanel ou o anel viário. E o que mais me preocupa é, no momento eleitoral, as pessoas tentam de alguma forma paralisar uma obra que traz grandes transtornos a Taboão da Serra. Quer dizer, a Câmara de Taboão da Serra está discutindo a paralisação das obras, a CPI, e todo mundo sabe da moral ilibada que tem o governo de São Paulo. Talvez o que deveria estar sendo investigado é o não cumprimento do acordo feito. Isso deveria estar vindo na CPI, sim. Porque, veja bem, o governo federal está fazendo a sua parte, o governo estadual está fazendo a sua parte. O governo municipal, o governo de São Paulo, que fazia parte desse acordo, simplesmente não está pagando. Então, talvez tente ofuscar essa discussão, porque a dona Marta, a prefeitura de São Paulo, estava no acordo, assinaram o acordo, e na época era o Pita, o prefeito de São Paulo. E hoje a dona Marta não cumpre a sua parte com a verba no rodoanel. Então eu acho que é uma brincadeira de mau gosto. Tá? Tem lá o deputado Evilásio, mais conhecido como o pai do rodoanel, né? E de uma hora para outra, eu não vi o Evilásio em nenhum momento falar nessa tal CPI a nível federal. Muito pelo contrário, ele andava de beijos e abraços com o Fernando Henrique e agora tentando tirar proveito de uma situação, até porque não vai se reeleger deputado, que é muito ruim como deputado, né? Muito pior como secretário. Não conseguiu. A Rádio Bandeirante fez uma matéria de 1 hora, colocando as mazelas dele, né, e dos seus asseclas. Então, qual é a preocupação que a oposição tem em paralisar essa obra? Será que quer continuar vendo congestionamento aqui na Raposo, na Castelo e em outras rodovias do estado? Quer dizer, eu acho que está na hora da gente querer um Brasil grande. Está na hora que nós queremos um Brasil bonito. Tá? É isso que nós estamos precisando. O governo federal está investindo muito, nem só em Taboão da Serra, a nível de Brasil, com vários rodoanéis. Tá? Na Bahia, na região de Vitória da Conquista, Feira de Santana, aqui em São Paulo. De uma hora para outra, os vereadores da oposição, alguns até ligados ao doutor Evilásio, o secretário competente de São Paulo, que foi lá e não conseguiu resolver nada, propondo uma CPI para discutir a paralisação, que não é nada mais, nada menos do que paralisar a obra para ter um discurso fácil contra o estadista, tá? O governo, com todos os efeitos que tem, o maior estadista que esse país já teve, chama-se Fernando Henrique Cardoso. Obrigado. Cedo a declaração de voto do vereador Carlos Andrade. 5 minutos para a declaração de voto. Temos uma extensa fila, não, vereador, para a declaração de voto. Uma extensa. Senhor presidente, vereadores, público e imprensa presente, votei favorável a esse requerimento, porque trata-se de uma moção de apoio a uma ação que os deputados do Estado de São Paulo na Assembleia Legislativa estão fazendo contra o descaso das verbas exorbitantes com relação ao rodoanel. Quem teve a oportunidade de rodar o trecho do rodoanel, principalmente o trecho que compreende a Rez Bittencourt ligando a Perus, eu tive a oportunidade de ir juntamente com o vereador Olívio, há cerca de uns 60 dias atrás, darmos uma volta, porque ele
até então era o presidente da comissão de obras desta casa. Se surpreende pela degradação que houve naquela mata, naquele instante do Imbu. Se surpreende pela questão das desapropriações. Surpreende-se mais ainda pela suplementação de verba que houve de forma descarada do governo do PSDB, de forma medíocre por parte das autoridades competentes, porque uma obra dessa, senhores, não vai trazer melhoria de forma alguma para o trânsito caótico de nossa cidade. O vereador Caboré, por ser líder do PSDB nesta casa, tem a obrigação de defender o governo. Ele defende um governo que é indefensável. Coisas desse gênero teriam que ser excluídas, porque o dinheiro que se está enfiando nesse rodoanel serve com certeza para subsidiar algumas campanhas de deputados federais, deputados estaduais, principalmente na nossa região, e que nós vamos ter, pasmem os senhores, depararem com ele nas ruas de Taboão fazendo campanha, e apoiado por vereadores desta casa. Então aí os senhores vão se lembrar desse dia, por que o vereador Carlos Andrade votou favorável à moção de apoio à Assembleia Legislativa por parte do rodoanel. Eu quero reavivar, vereador Caboré, e chamar sua atenção para que nós votamos as suas indicações aqui nesta casa, e o senhor defende o governo do PSDB. Eu fico surpreso quando eu vejo o seu discurso, e o discurso do nobre vereador Natal, que fala em defender o governo, uma série de coisas, sendo que nesta noite ele coloca o maior número de indicação pichando o executivo de fora cá. O executivo, pelas indicações do vereador Natal, e é claro e evidente, os parlamentares estão com as cópias em suas mesas, traz que o governo está com as ruas esburacadas, com mato trazendo transtorno na comunidade, e o vereador Caboré na sessão passada traz que a Emi Visconde de Sabugosa está com seu telhado caindo na cabeça das crianças e dos professores, numa indicação de número 70 votada aqui no parlamento. Pasmem os senhores, são por essas coisas que eu não entendo como é que o senhor pode defender o governo, quando o senhor, por sua vez, coloca que a reforma do telhado do prédio da Emi Visconde de Sabugosa, bem como a capinagem, e o senhor justifica segurança aos menores, aos professores, diariamente, porque convivem não só com diversas goteiras, mas com um constante risco de acidentes que podem trazer danos causados à rede elétrica, ao prédio, pelas infiltrações de água, etc, etc. E por sua vez, o vereador Natal só não chamou o governo de santo, porque ele coloca aqui claro que a Praça Célio Malta encontra-se completamente abandonada, impossibilitando seu uso pela população que tanto necessita da área de lazer. Então eu não entendo, um vereador vem à tribuna, defende o prefeito municipal, que é do PSDB, um governo que faz, que despacham juntos, que uma série de coisas 2 vezes por semana, como diz o vereador nobre, vereador Fenório aqui na tribuna, e por sua vez coloca num documento desse que é aprovado aqui, acabando com o próprio governo a quem sente e defende. Eu não entendo essas coisas. Então, são algumas coisas que nos fazem, às vezes, avaliar o tipo de voto que damos, são algumas coisas, às vezes, que nos fazem também pensar por que temos que votar consciente. E sabemos, acima de tudo, que por se tratar de uma operação grandiosa de milhões e milhões de dólares para o rodoanel, ele está sendo feito na cidade de Imbu. Ele vai, de uma certa forma, beneficiar, sim, a evasão do transporte coletivo, do transporte rodoviário, diga-se de passagem, mas que com certeza não vai minimizar nada no que se diz respeito a Taboão da Serra. Pelo contrário, é um dinheiro mal aproveitado pelo governo do estado. Mas não esquenta não, que outubro está chegando. Uso da palavra, Lúcio Vereador Savassi. Vossa Excelência tem 5 minutos para a declaração de voto no termo regimental. Senhor presidente, público presente, imprensa, eu fico aqui, rapaz, olha, abismado com algumas palavras do senhor Carlos Andrade. Descaso, não vai trazer melhoria, o indefensável governo PSDB. Meu Deus, isso é uma fantasia, só posso dizer isso. Porque a obra do Rodoanel é a maior obra da história do estado de São Paulo. Nenhuma obra do estado é tão cara como a obra do Rodoanel. Porque houveram desapropriações na área urbana da cidade, não como, por exemplo, a imigrantes que pegou só a mata. Então as desapropriações lá têm outros valores. E os reajustes que houveram na obra do Rodoanel foram tudo consultados no Tribunal de Contas e receberam
um aval, um parecer favorável às obras do Rodoanel. Então o senhor deveria criticar o senhor Celso Pitta, que o senhor é meio parente do Celso Pitta, né? O Pitta é filho do Maluf, o senhor é malufista, então o senhor deveria criticar o Celso Pitta, que não deu dinheiro para fazer a obra. E o PSDB, eu te ouvi quietinho, fica quietinho aí, que eu ouvi quietinho, senhor. Então, não, eu vou ter conta do Celso Pitta, eu não venho com papinho furado, não. Então o senhor é mal informado. Além disso, o senhor é mal informado. Fica quietinho, então, por favor. Então, foi aprovado, que o pessoal aqui, mais simples, inclusive, sabe que o cimento de 96 para cá teve um reajuste altíssimo, que o ferro, a ferragem, todos os insumos da construção tiveram reajustes, sabe? Estão dentro dos padrões de aumento. Então, o Tribunal de Contas já deu um parecer favorável. Agora, o PT, que lá na Assembleia Legislativa propôs a CPI, deveria propor a CPI do lixo em São Paulo, que lá houve roubo. Então é diferente a situação. Aqui, dizem que houve superfaturamento, o Tribunal de Contas não apontou esses casos. Então deveria sim se preocupar com a eleição, porque sim, o PSDB vai ganhar a eleição. Porque o PSDB vai sim, seu candidato. Pode bufar, pode espumar a boca, mas vai ganhar. Porque o pessoal não é mais burro, sabe? Porque o mundo inteiro está com desemprego. E vem aqui falar que é culpa do PSDB. O que é isso? O mundo todo teve aí, o México quebrou, a Rússia quebrou, a Turquia quebrou, a Argentina quebrou, a Venezuela vai quebrar, e o Brasil não quebrou, e hoje é o líder da América do Sul. Graças ao Fernando Henrique, que sabe que falar com o Bush, que sabe se comunicar. E o povo não é trouxa, não. O povo sabe que o Serra é a pessoa mais capaz de estar lá. O Serra, que administrou a saúde, sabe? E que o seu garotinho, aquele palhacinho, aquela criancinha, lá, viu, seu Maurício? Aquela criancinha que deixou entrar dengue. Não foi o senhor Serra, não. O Serra mandou dinheiro e ele dirigiu para outros assuntos da saúde, sabe? E se a dengue entrar aqui no estado de São Paulo, é culpa do secretário do estado e dos prefeitos municipais. Então a culpa da dengue no Rio de Janeiro é do seu garotinho, que é uma criancinha, um molequinho, e é do senhor César Maia. Certo? Que o dinheiro do Ministério da Saúde veio para a dengue, o dinheiro do Ministério da Saúde veio para Taboão da Serra, veio para Imbu. Não é responsabilidade, a saúde é municipalizada. Então vamos parar com mentiras. E o Serra, sim, só pelo que ele fez na saúde, vejam bem, vou contar um caso típico da minha mãe. Minha mãe foi operada da catarata e teve que pagar R$600 por fora. Aquela coisa de, pagou a cirurgia. Aí, hoje, não sei se tem algumas pessoas que passaram por cirurgia no serviço público, sabem que depois da cirurgia, recebe uma carta do Ministério da Saúde dizendo, querendo saber qual foi, afirmando que o Ministério da Saúde pagou a cirurgia X, como foi o atendimento das enfermagens, como foi o atendimento da saúde, vem todas essas informações e a pessoa devolve lá para Brasília. Muito bem, minha mãe fez a cirurgia, pagou o médico. Um mês depois chega uma carta do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde pagou a cirurgia de catarata da senhora Carmen, minha mãe. Pela ordem, solicito silêncio no público. O vereador está fugindo totalmente do assunto. O senhor Carlos Andrade também fugiu do assunto. Vereador, nós estamos discutindo a questão da CPI do Rodoanel. E o meu partido foi envolvido no assunto. É um complemento do assunto, senhor presidente. Solicito meu tempo lá. Certo. Mas é bom o pessoal aprender sobre saúde, que acontece, que fez o trabalho do Ministério e o público também. Que é a época importante para se debater esse assunto. Então, voltando ao assunto, senhor presidente, solicito o tempo aí pedido. 30 segundos. Quanto? 32 segundos. Não, pode ser 1 minuto? Pode. Tá bom. Então, minha irmã recebe essa carta e devolveu dizendo que pagou a cirurgia também. E foi lá no médico. Não, vereador, questão de ordem continua. Não, senhor presidente, bom, então a oposição pode ou não posso falar, então? Não, vereador. Que papo é esse? Eu estou falando sobre a CPI do Rodoanel. Certo. Do meu partido, eu estou defendendo o meu partido, senhor presidente. Tem tudo a ver. Defender o governo do Estado de São Paulo nessa questão. Tá bom. Então vou encerrar o assunto dizendo que... Então minha mãe, que deve estar lá vendo a novela e tem que aguentar essas coisas aqui, gente? Veio então
a carta do Ministério, o médico devolveu o dinheiro. Eu pensei que tinha parado nesse assunto. Não vou dar questão de ordem, vou gritar aqui. Então, senhor presidente, público presente, a Polícia Federal foi lá e quis saber do assunto. Eu pensei que não ia ter. Desacatou a presidência. Desacatou a presidência. Não desacatou a presidência. Tá bom, então, senhor Paulo Cida, eu vou fazer informativo. O senhor não quer aprender, senhor Paulo Cida. O senhor não quer aprender porque o senhor não fez pedido de questão de ordem para o senhor Carlos Andrade. Tá bom, senhor Paulo Cida. De liderança, safado. Isso aí. É momento Eu conto a história depois. Não, depois, é claro. Você tem o direito. Por favor, A Polícia Federal resolveu porque a saúde funciona. A Polícia Federal foi atrás do médico porque funciona. Fica nervoso, Savas. A grande obra do Serra é a dengue. A grande obra do Serra. A grande Acabou, vereador, acabou. o apagão. Questão de ordem, na questão de ordem do vereador, conceda a palavra ao vereador Carlos Fenômeno, em seguida a questão de ordem do vereador Cabora. Para a declaração de voto, senhor presidente. Votei contrário. Eu quero fazer só uma correção do que foi dito aqui na tribuna. O Rodoanel não é a maior obra rodoviária do estado de São Paulo. É a maior obra rodoviária do país no momento. 170 quilômetros que vão circundar a grande São Paulo. E olha, o que me espanta, senhor presidente, é o pessoal que é a favor da CPI e faz adesivozinho, Rodoanel já e coloca no carro. Coloca no carro porque vem a eleição aí. Então põe ali Rodoanel já. E eu estou me referindo aqui nessa fala ao ex-vereador dessa casa, deputado federal, o doutor Evilásio. Doutor Evilásio soltou um jornal dele. Senhor presidente, Savazzi, deixa eu só... Desculpa. É que tudo aqui o vereador Evilásio, senhor presidente, vereador Maurício, líder do PSB, soltou um jornal dele, com a foto dele, um jornal dele de campanha, um jornal político dele, que tinha um editorial. No editorial, o doutor Evilásio escrevia no jornal dele loas e louvações ao Rodoanel e recriminando Pita e Maluf que não tinham colocado R$1 no Rodoanel. E sabe qual foi a coerência do doutor Evilásio? Foi ser secretário da Marta, que não colocou R$1. Se fosse uma pessoa comprometida com o Rodoanel de verdade, não, eu agradeço o convite, mas não posso aceitar ser secretário de um governo que não vai colocar R$1 no Rodoanel. Então isso é incoerência. Trampolim para cargos eletivos, nós aqui estamos careca de saber. Eu sou um reles e humilde vereador, estou aqui. Mas a gente sabe o que é uma pessoa aceitar um convite para ser secretário do Bem-Estar Social de São Paulo, governo do PT. Todo mundo, o mundo, o universo, o planeta está de olho nisso. Quer saber como que é esse governo? O Partido dos Trabalhadores vai administrar a maior cidade da América Latina. E os socialistas, doutor Maurício, vão fazer a política pública de assistência social nessa cidade louca, desumana. E antecipadamente, a pessoa aceita o convite para ser secretário do Bem-Estar Social, sabendo que vai deixar a secretaria 14 meses depois. Onde dá para fazer política séria de assistência social de São Paulo em 14 meses? É Deus! É Deus! Sabe por que é Deus, senhor presidente? É Deus porque até na defesa de um processo que corre aqui na comarca em relação a vários vereadores e ex-vereadores, ele faz uma defesa diferente. Todos os vereadores são corruptos, eu não, eu sou diferente, eu sou bom, eu sou ético, eu sou correto. Então não dá para aprovar politicagem aqui nesse plenário. Não dá para aprovar politicagem. A pessoa faz dos cargos trampolim. Era para assumir um compromisso com o Partido dos Trabalhadores em São Paulo por 4 anos, ficar lutando lá para todo mundo aprender como que o socialista faz a política social nesse país. Era uma grande vitrine, senhor presidente, para aprendermos. Mas vem com um adesivozinho, Rodoanel já. Balela, demagogia, enganação.
Não dá para entrar nisso. O Rodoanel é a salvação de Taboão da Serra. A BR corta a nossa cidade e mata a gente no nosso município há anos, anos e anos e anos. Entra aqui na Francisco Morato, uma loucura, desumanidade para o motorista, para os moradores, para tudo. Na hora que tem uma obra dessa, vou fazer politicagem para fora. E outra coisa, não sou do PSDB, não sou do PT, mas esses dois partidos, eu tenho que tirar o chapéu, senhor presidente aqui da tribuna, em relação à lisura no tratamento orçamentário. Eu não vejo notícia de que a Marta está roubando em São Paulo. Falar que o Mário Covas fez sacanagem no governo e está roubando a obra do Rodoanel, que o Geraldo Alckmin está roubando o Rodoanel, é conversa demagógica e mentirosa. Não é verdade. O governo do PSDB aqui em São Paulo tem sido um governo sério, vereador Savassi, que deixou o déficit zero no Estado, Mário Covas, deixou recursos no orçamento para aplicação no social. Então nós temos que falar o que é verdade na política. Não podemos ficar atirando pedra onde não tem, onde não é possível. Então agora eu vou chegar aqui da tribuna e falar: a Marta está assaltando os cofres municipais de São Paulo. É mentira minha. Está fazendo um governo sério, lutando com dificuldades. Agora, não podemos aqui tolerar incoerências. Quem escreve no editorial do seu jornal, metendo o pau no Pito e Maluf, que não colocou R$1 na obra do Rodoanel e tinha que colocar 25%, e depois aceita um cargo de secretário de um governo que também não coloca nenhum real, isso para mim chama-se incoerência, enganação, demagogia. A mim não me ilude. E a milhares e milhares de pessoas também não ilude. Isso não pega. Então não é possível enfrentarmos isso. O vereador Carlos Andrade usou também da tribuna aqui. O vereador Carlos Andrade não mudou de caráter. Ele é ele e tal. Mudou de lado. Mudou de lado quando aconteceu o quê? O affair com a presidência da Câmara aqui. Então agora ele mudou todo o discurso dele para o outro lado. Aprovava tudo direitinho, não mudou de caráter, mudou de lado. Muito obrigado. Não mesmo, estou falando isso da tribuna. Estou falando da tribuna. Conselho da palavra, ilustre vereador, doutor Maurício. Seguir o slide. Com silêncio, tem 5 minutos para a declaração de voto. Senhor presidente, senhores vereadores. Bom, que o Rodoanel é uma obra importante para São Paulo, isso ninguém aqui está discutindo. O requerimento do nobre vereador Jair não está dizendo que o Rodoanel é uma obra ruim para São Paulo. Não é. Ponto final. Ninguém vai discutir o Rodoanel se é obra boa ou ruim, porque é uma obra boa. Ela vai ter os benefícios dela. Agora, o que se discute no requerimento do Jair é o quê? A apuração de valores. O que nós queremos saber é a apuração de valores, professor Tenório. O Rodoanel estava orçado em 350 milhões de dólares. Um ano depois, com a própria inflação que o governo do PSDB disse que foi de 6% a 7%, o Rodoanel aumentou 126%, foi para 680 milhões de dólares. Então, o que se discute é isso, não é se a obra é boa ou é ruim. E quanto ao professor Tenório, que vem citar que o doutor Evilásio fez um cartãozinho, um plástico que colocou nos carros, um adesivo, e editorial também do jornal, o senhor está mal informado. Está disponível para quem quiser que o doutor Evilásio fez uma emenda no orçamento de 2001. Rodoanel, estou falando o Evilásio fez o Rodoanel? Você está desviando. Não fez Rodoanel, não. Ele não é pedreiro, ele é médico. Viu? Ele não vai fazer Rodoanel. Ele é médico ainda? Ele é deputado, ele é médico. Aí acontece o seguinte, dá licença. Ele defende o Rodoanel. Viu? O doutor Evilásio, para quem quiser saber, ele... O que o Evilásio tem a ver com o Rodoanel? Você citou, ele citou, todo mundo é do Rodoanel que eu estou falando. Emenda do Rodoanel, como não? Nada pelo Rodoanel. Para com isso agora, falou? Viu? Olha só, o Evilásio, para quem quiser consultar, está lá na Câmara dos Deputados, está no Congresso, ele fez uma emenda de R$700 mil para
para o Rodoanel. Quem quiser consultar, e está no jornal que o senhor leu. Está editorial em incoerência no editorial. Agora, também fez. Agora, não foi construída ainda. Você viu a construção de Câmara? Onde é que está essa construção que eu não vi até agora? É isso aí. É isso aí que eu quero Você está saber. falando que ele construiu a Câmara? Ele não construiu a Câmara. Gastou dinheiro. Viu? Falei que ele gastou dinheiro. Não construiu. E o José Serra, que recebeu muito bem a mãe do nobre vereador Savazzi, é um senhor muito educado, muito polido, um senhor muito bonzinho. Ele é tão bonzinho que é incapaz de matar um mosquito. Ele não conseguiu matar o mosquito da dengue. Então vocês veem só, vocês veem como que é a situação. O senhor permite, senhor presidente? Pela ordem, senhor presidente. Não, vereador Maurício, a coisa é muito hilária, mas o novo vereador Savazzi tem razão. Então vamos continuar. A se atém à questão do Rodoanel, por gentileza. Foi dito aqui na tribuna que o PT rouba. E o PSDB não rouba. Então, o que acontece é o seguinte. O PT rouba? Quem falou que o PT rouba? Alguém. Não está prestando atenção? Você que falou. Eu não falei. Você falou. Eu falei que um do lixo roubou e roubou. Não, falou que PT rouba. Não, mentira. Você rotula o PT aqui Respeito como o se o senhor PT... Jair. Não, o senhor está enganado. O senhor está enganado. Você fala. Jair não rouba, não. Ninguém falou Jair aqui. Você está citando ele. Está falando aí que o PT rouba. PT. Jair do PT. Não. Existe. Ô, Maurício, eu não falei que o PT rouba, não. O senhor está enganado. Jair não tem nada com isso. O senhor foi criticado. O senhor foi criticado pela dengue. Isso. Já fui tratado. Certo? Então, eu vou dizer para os senhores. O que está em discussão aqui não é José Serra, não é PSDB, não é ninguém. O que está em discussão aqui nesse requerimento do Jair é apenas uma apuração de fatos que não está esclarecida até hoje para a população de São Paulo. Uma mesma construtora que faz uma obra e orçou a obra em 350 milhões de dólares, um ano depois ela não pode cobrar um aumento de 126% sobre esse mesmo valor. Porque isto é, infelizmente, inadmissível para uma pessoa que quer, inclusive, ser candidato à reeleição do Estado de São Paulo e que, inclusive, está rodando aqui nessa Câmara um título de cidadão taboanense para esse cidadão que, infelizmente, tem esses recursos usupiados da população. Obrigado. Então, e vi aqui também dizer, senhor Savazzi, que o malufista era o Carlos Andrade. Eu que eu sei, malufista aqui é outra pessoa, que está no executivo, e não Carlos Andrade. Certo? Eu conheço aqui na cidade, malufista é outra pessoa, e o senhor sabe muito bem quem é. É aquela que aperta o start todo dia. Obrigado. Concedo a palavra ao ilustre vereador Jair Cardoso. Você tem 5 minutos Votei favorável ao meu requerimento, a moção de apoio à CPI do Rodoanel. Só queria aqui elucidar reconhecemos que o Rodoanel é imprescindível para a melhoria do trânsito na Grande São Paulo e de modo especial aqui na região oeste. Porém, nem mesmo a urgência e importância dessa obra justifica uma má administração do dinheiro público. Então, o requerimento tem coerência. Ninguém aqui está pedindo para parar o Rodoanel. Nós estamos pedindo para parar o superfaturamento do Rodoanel. Só isso. E aqui a situação, não sei qual que é a preocupação, não sei se explorou de fato o assunto, mas está assombrado com a situação de que se parar o superfaturamento, para também a obra. Vou colocar aqui uma questão. Olha só, um dos assuntos que aconteceu no Rodoanel, o fulano foi dizer que aumentou o preço porque o túnel tinha muita pedra embaixo.
que acontece? Antes de você fazer uma obra, eu não sou técnico, não sou engenheiro civil, não sou nada. Mas alguma coisinha eu sei e todos vocês devem saber também. Lá se vai uma equipe que vai fazer a sondagem do terreno. Se tem pedra lá embaixo, eles saberão que tem pedra. Se tem petróleo, eles vão saber que tem petróleo. Se tem ouro, eles vão saber que tem ouro. Por que o camarada não sabia que tinha pedra lá embaixo na hora de furar o túnel? Então, aí a gente coloca a questão. Ou está existindo uma má administração, ou é tudo garimpeiro, não sabe o que está fazendo, e no final das contas quem vai pagar a conta somos nós. E pelo absurdo, a situação aqui quer proteger essa questão. Agora, vocês querem proteger por medo, porque o prefeito é do PSDB, ou porque não entendeu o processo, ou porque quer usar a força? Então fica aí uma série, aqui, essa é uma votação difícil, porque vocês, na realidade, têm que proteger a bancada de vocês, isso é natural. Se fosse o meu partido, eu ia defender também, mas existem coisas que merecem ser estudadas, como essa, porque está se metendo a mão, e você não vai levar. Se levou alguma coisa, não. Vai defender o bandido sem saber que é bandido? Tem que tomar cuidado com isso. O Maluf, o PSDB está caçando o Maluf. Apareceu lá uma fortuna lá nas Ilhas Caimã, por causa desse bendito túnel aqui, olha, que foi superfaturado e ninguém ligou. Agora apareceu. Agora a gente tem que ver essa questão. Queremos o Rodanel? Queremos. Mas não vamos deixar a turma roubar. Tem aqui alguns índices aqui, olha, na questão da desapropriação. A desapropriação, ela foi trabalhada, primeiro valor, em 135 milhões. E depois descobriram que era 307. Eles não foram lá contar as casas que tinha que desapropriar antes? Como que eles deram o valor inicial e depois não era aquele valor? Então são essa questão. Parece que está um bando de chifrinho lá que não sabe o que está fazendo e vai fazendo que nem o pedreiro que vai construir a sua casa, que não tem planta, que não tem nada, e vai construindo e vai fazendo a conta depois. Só que o técnico, ele faz o projeto primeiro, faz a planilha de custo, depois ele trabalha sobre o valor. E aqui me parece que está aparecendo aquele pedreiro que não sabe fazer o seu orçamento do seu projeto. Então, aí, como nós sabemos que esses empreiteiros não são bobos, não são ineficazes na sua função, então caracteriza superfaturamento com a intenção de roubar o dinheiro público. E isso nós não podemos permitir. Pediria à situação que revisasse a sua votação, justamente para não ser cúmplice de uma coisa que sempre faz parte. A CPI, ela simplesmente vai dizer se há ou não há erro. De repente não há. E a CPI vai provar isso. Agora, não deixar o povo saber de que pode ser ou não ser, aí é um atestado de medo. Não querer deixar, eu não quero deixar a CPI porque de repente pode ser que estão metendo a mão mesmo. E aí, como que vai ficar nosso partido? Vamos trabalhar a coisa com transparência, com coragem, com seriedade, e tudo vai ficar bem. Muito obrigado, senhor presidente. Declaração de voto, o conselho vai falar, o ministro vereador Eloy. Excelência, tem 5 minutos. Temos regimento. Senhor presidente, vem aqui também meu voto. E quero dizer que votei contrário a esse requerimento também, por entender que nessa questão específica do Rodanel não vi nenhum motivo que levasse à intenção de corrupção ou coisa parecida. Como foi colocado aqui pelo vereador Jair, e não sou engenheiro também, nem um técnico no assunto, mas dá para saber, vereador Jair, que quando uma equipe vai fazer, uma equipe de construtor, aí, engenharia, sei lá, vai fazer uma obra como essa, como a do Rodanel, não dá para saber, quando se escava lá mais de 50 metros de profundidade em alguns lugares, não dá para saber que tipo de solo que vai encontrar lá embaixo.
às vezes encontra realmente pedra, e foi o que aconteceu nessa questão do Rodoanel, que é uma obra realmente gigantesca, e não estou aqui fazendo defesa do PSDB, não, viu? Longe de mim fazer defesa do governo do PSDB estadual e federal, defendo o governo municipal do PSDB, que tem feito um bom trabalho na cidade, mas eu não, em nenhum momento vim aqui para defender o governo estadual ou o governo federal. Mas com relação à questão da obra do Rodoanel, com certeza é uma obra que nós, todos os partidos, hoje estou no PSD, fui PMDB, basicamente toda a minha vida política, hoje estou filiado ao PSD, mas nós devemos reconhecer que é uma obra com uma envergadura assim, que vai de encontro aos anseios mais sentidos, não só da capital, mas de toda essa região da Grande São Paulo, e que vai atender também os interesses até de outros estados, de caminhões que vêm para cá, o Mercosul, que está aqui nesse eixo. Então, principalmente para Taboão da Serra, essa obra é importantíssima. Agora, com relação ao terreno também, eu tenho um amigo que tinha um imóvel, viu, vereador Jair? Um amigo tinha um imóvel no eixo do Rodoanel, ali próximo de Osasco. E eles entraram na justiça, porque o governo do estado, sei lá quem, deu um valor, ofereceu um valor para a desapropriação, e eles acharam que não era aquele valor e entraram na justiça e conseguiram 5 vezes mais o valor que foi oferecido inicialmente no início das obras, que foi oferecido para os proprietários que estavam naquele eixo. Eles entraram na justiça e conseguiram 5 vezes mais o valor. Pode ser aí também que tenha alterado o valor. E quando eu voto aqui, vereador Jair, não é com medo do prefeito que é do PSDB, não é por causa de partido não. Até porque eu sou do PSD, mas se o PSD, se tiver, vereador Natal, qualquer companheiro nosso, deputado, governador, prefeito, seja quem for, que estiver envolvido em maracutaia, com certeza, tenho certeza, vereador Natal, que é o líder na casa, leia essa tribuna, e eu vou a essa tribuna também, vereador Jair, vamos denunciar, independentemente do bem que pertence. Pode ser do PSD, inclusive. Agora, com relação ao governo federal, que eu sei que quando eu começar a falar aqui, alguém vai pedir pela ordem aqui, porque eu vou fugir um pouco do assunto, senhor presidente. Mas nós não podemos esquecer que teve uma votação no Congresso, agora, semana retrasada, me parece, outra semana passada, início da semana passada, onde foi discutido o verba para a segurança, e a proposta do governo federal, do Fernando Henrique, foi o quê? Cortar a verba para a segurança. Isso também a bancada do PSDB deve ficar atenta. E quando essa dengue estava lá 8 anos atrás, quando foi denunciada que a dengue poderia entrar no país e que poderia matar muita gente, muitos brasileiros, quando foi colocado, vereador Jair, lá 8 anos atrás, 6, 7 anos atrás, no início do governo do Fernando Henrique, nada se fez para combater o mosquito Aedes aegypti. Nada foi feito. Então nós temos que ter cuidado quando quando se fala de eleição, vereador Maurício, quando está próximo às eleições agora em outubro, então vem aqui e coloca que o partido é o dono da razão, é o sabedor de tudo, que os governantes são, sabe, capazes e não sei o quê. A realidade não é bem essa não, mas a gente vai ter vários debates aqui, com certeza, com relação a isso. Muito obrigado. Concedo a palavra ao ilustre vereador Natal. Vossa Excelência tem 5 minutos, nos termos regimentais para declaração de voto. Senhor presidente, volto a essa tribuna. Votei contra o requerimento, entendendo que o momento agora é um momento de crescimento, um momento de desenvolvimento, principalmente para a Grande São Paulo. E está praticamente menos da metade da obra. Eu acredito que na conclusão da obra, se existir superfaturamento, tem que criar CPI e tem que discutir mesmo. Mas agora não. Nós somos bastante felizes em o Rodoanel até passar aqui próximo da Taboão da Serra. É uma colocação até que não dá para entender, a pessoa que entende faz que não entende. Meu companheiro Carlos Andrade, dizer que Taboão da Serra tem nenhum benefício do Rodoanel. Eu trabalho muito, principalmente quando tinha trânsito na cidade universitária, eu trabalhava com sacolões, no mercado, a dificuldade que tem no trânsito não é só Taboão da Serra. Por quê? Agora com o Rodoanel, o que acontece? Os caminhões que vão para o interior de São Paulo, que vai para a região de Guarulhos, não vai passar por Taboão da Serra mais, principalmente muitos que vão para o Ceasa. Então, o forte hoje dos caminhões de Taboão da Serra
não passando pelo centro da Taboão da Serra, já traz um grande benefício para a Taboão da Serra. Porque o que atrapalha o trânsito da Taboão da Serra é os caminhões que passam aqui e transitam pela nossa rodovia. Então, é um grande benefício para a Taboão da Serra. E aqui, eu quero fazer uma colocação. Quando existe interesse, temos o título ao cidadão Pita aqui, porque naquele momento foi benefício para a Taboão da Serra. Votei a favor, porque entendi e todos votaram. Aonde está o Extra? O cidadão era prefeito de São Paulo, veio aqui com toda a comitiva na liberação do ato naquele momento, onde beneficiou a Taboão da Serra, porque a criação do Extra, quantos empregos trouxe para a Taboão da Serra? Independente de PSDB, de PT, que seja quem for. E a canalização do córrego, bem lembrado, companheiro José Luiz Eloy. Eu sou do PSD, junto com o companheiro Eloy, independente de partido político, vê o que é importante para a nossa região. E temos o título ao Pita, muitas pessoas quis tirar o corpo depois, tirar até a assinatura, não honrar aquela hora, aquele momento, mas na hora de tirar foto com o Pita lá, todo mundo correu junto dele lá. Eu acho que é importante dar valor àquelas pessoas que colaboram e contribuem com o Taboão da Serra. Então aqui eu quero, não fazendo defesa de PSDB, de que seja quem for, mas o Rodoanel para São Paulo é uma das maiores obras, a importância, porque conhecedor, como tem o Rodoanel lá na cidade do Presidente Prudente, a importância do Rodoanel no desenvolvimento da região, aonde passa o Rodoanel, a valorização de todos os imóveis. E outra, a cidade cresce normalmente 5, 10 quilômetros próximo ao Rodoanel. Valorização da região. Agora, como que não vai ter degradação? Desenvolvimento tem degradação sim. Isso não adianta vir aqui querer fazer média, porque eu acho que para ter crescimento, alguém tem que sofrer as consequências. Tem a consequência, mas tem o benefício. Então, votei contra esse requerimento, mas também pensando no desenvolvimento. E eu quero aqui parabenizar aqueles companheiros que votaram, José Luiz Eloy, companheiro de partido, naquela votação do Pita aqui. Porque agora é fácil. Porque o cidadão teve um problema depois, mas na época ele foi favorável. Era gente boa naquele momento, agora não é mais. Então, se era gente boa, ele continua sendo. Entendeu? Não é independente de valor, sei que for. Sei que beneficiou a nossa cidade e eu parabenizo ele por aquele momento ter ajudado a nossa cidade. Muito obrigado, senhor. Pergunto se algum vereador interessado usa a palavra. Não havendo mais oradores, suspendo a sessão para o intervalo regimental. Está suspensa a sessão por 15 minutos. Peço que cronometre o tempo para que possamos retomar a sessão no prazo regimental de suspensão após 15 minutos. Está suspensa a sessão. Para que faça a verificação da presença dos senhores parlamentares. Senhores vereadores, Fenório, Alex, Carlos Andrade, Ismael, Jair, Marco Porta, Maurício, Natal, Olívio, Savazzi, Paulo Félix, Paulo Silas, Caboré, Walter Paulo, levar na mesa fora. Havendo quórum regimental, está reaberta a sessão. Está instalada a ordem do dia. Senhores parlamentares, atendendo ao pedido do nosso vereador Jair Cardoso e também da Comissão para a Moradia da Guilherme Helena, a presidência encaminhou um ofício ao promotor de Justiça solicitando uma audiência pública para rediscutirmos, aliás, a destinação da área do Jardim das Oliveiras, conforme o compromisso assumido por esse Parlamento, a figura do presidente, quando da última visita a esta Câmara do Movimento para a Moradia. Eu informo aos senhores, foi protocolado,
desse pedido ao promotor, estamos aguardando a designação da audiência solicitada pela presidência da Câmara. Eu queria dar esse registro público para que essa questão seja discutida novamente com os membros do Ministério Público, até porque nós temos outras questões aqui pendentes, como a questão da concessão de área para a Ordem dos Advogados do Brasil, e também encontra-se em fase de tramitação junto ao Poder Executivo. Queria registrar a presença da Vilma Eliseu Charles do SP Repórter, muito obrigado pela presença, do Rodrigo da Revista da Boa, muito obrigado, e do Sidney da Folha do Pirajussara. A todos, muito obrigado pela presença, prestigiando a nossa sessão da Câmara Municipal. Chega o ofício de pedido de urgência especial. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura do mesmo. Urgência especial, projeto de decreto legislativo 2/2002. Solicitamos, conforme previsto no conforme do artigo 132 do regimento interno, concessão de regime de urgência ao projeto epigрафado. Subscreve diversos vereadores. Discussão, pedido de regime de urgência especial. Em votação. Favoráveis permanecem como estão, contrários querem manifestar-se. Aprovados com 3 votos contrários. Peço ao secretário que faça a leitura do mesmo. Projeto de decreto legislativo 2/2002. Dispõe sobre: concede título de cidadão tabuarense ao excelentíssimo senhor senador José Serra. Artigo 1º. A Câmara Municipal de Taboão da Serra concede ao excelentíssimo senhor senador pelo Estado de São Paulo, José Serra, o título de cidadão tabuarense por relevante serviço prestado ao município. Artigo 2º. As despesas decorrentes desse decreto legislativo correrão por conta de dotações orçamentárias existentes. Artigo 3º. Este decreto é previsto na data de sua publicação. Subscreve diversos vereadores. Em discussão, projeto vai discutir os vereadores livres, não? Peço, atendendo ao pedido dos vereadores livres nobres, suspendo os trabalhos por 5 minutos para a reunião das lideranças. Está suspensa a sessão por 5 minutos. E aí? Vai você. Tá bem? Para o reinício da sessão. A gente se fala. Paulo, pedir pela ordem. Liderança. Então, tomara que eu sou claro. Bom. O que você acha?